One day every knee will... Ok, agora já vimos então que Yeshua também vestia roupas típicas de um judeu. E seguimos agora observando seu comportamento diante das tradições orais, ou seja, tradições que foram passadas de pais para filhos e não estão explícitas na Torá. E vamos começar com o relato de Mateus sobre a cena da ceia da Páscoa. E nesta cena nós poderemos ver Yeshua cumprindo duas tradições, uma do cálice e outra da bênção, da vrahá. E depois continuaremos com outras cenas da vida de Yeshua, tais como ele cantando um hino e lendo a Torá no Shabat, no sábado. Então nós temos o cálice e a bênção, descrito em Mateus 26, 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos. Bebei dele todos. Na tradição da ceia, ou no seder, que é ordem da ceia, se colocavam, e até os dias de hoje, é colocado 4 taças na mesa, e entre aqueles que não creem no Messias, que o Messias já veio, é colocada a 5ª taça, representando Elias, que viria preparar o caminho para o Messias. E essa tradição surgiu do texto de Shemot, de Êxodo 6, versos 6 e 7, que nos diz o seguinte: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então, com base neste verso, cada taça simboliza uma ação do Eterno. A primeira taça simboliza eu vos tirarei do Egito. A segunda taça simboliza livrar-vos-ei da servidão. A terceira é vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. A quarta é vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E na questão da bênção, ou em hebraico vrahá, dizem respeito a orações com base nas escrituras que datam de muitos e muitos anos e que são recitadas de uma forma cantada, até os dias de hoje dentro da comunidade judaica, dentro da comunidade israelita. Há orações, praticamente tudo, desde o acordar pela manhã até quando se tem relação sexual com a esposa, também se recita uma bênção. Mas a bênção que Yeshua recita sobre o vinho e o pão durante a ceia, então, foi esta. A bênção do vinho é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafim. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vide. E a bênção do pão a qual ele recitou foi Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotz elechen min haaretz. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tiras o pão da terra. Isso aqui é maravilhoso, porque muitas vezes nós pensamos que Yeshua não cumpriu tradições e foi contra orações repetitivas, e vemos que ele não foi. E temos Yeshua então cantando um cântico, Mateus 26, 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor, após a ceia, canta um hino, o que era um costume. Ele canta o Halel, uma parte do Salmo 115 e 118. E, então, lendo a Torá no Shabat e os costumes na sinagoga. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga num sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4,20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Nessas citações de Lucas, podemos perceber algumas tradições realizadas por Yeshua. Primeiro, ele vai à sinagoga nos sábados para a leitura da Torá. E sabemos que a leitura da Torá é dividida em 54 porções para serem lidas uma em cada sábado até completar o ano. E surgiu após o exílio babilônico no século 6 a.C., com Neemias e Esdras. E dentro dessa leitura podemos ver que Yeshua também se enquadrou nos costumes e na liturgia. Ou seja, a liturgia é adoração pública, é um trabalho público. É um serviço público na sinagoga, porque Lucas nos fala que ele levantou-se para ler e após ler devolveu o livro ao assistente e sentou para ensinar. Ensinava-se sentado na sinagoga. Portanto, nos enganamos se pensamos que o Senhor Yeshua era contra as tradições do seu povo e não as cumpria. As tradições que ele se posicionava contra eram tradições que anulavam os mandamentos de Deus, do Eterno. Mateus 15, 6 nós podemos ver isso. Fora essas tradições, Yeshua cumpria e participava da vida judaica da época e suas liturgias. E saindo um pouco então da pessoa de Yeshua, indo para os ensinos de Paulo, não que os ensinos de Paulo fossem diferentes de Yeshua, pelo contrário, eram os mesmos ensinos, inspirados pelo Espírito do Senhor, eram os ensinos do Pai. Mas vemos que Paulo também não era contra as tradições, porque ele ensina aos coríntios, aos tessalonicenses e afirma aos gálatas o seu zelo pelas tradições de seus pais.
Está escrito assim, 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 1 Coríntios 11:2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Gálatas 1:14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E observando Yeshua e Paulo, Shaul, notamos que as tradições e liturgias, mesmo que estas não estejam explícitas nas escrituras, não são de todas ruins. Mas voltando na pessoa do Messias, vemos que ele não foi, como muitas vezes achamos, um rebelde contra toda a tradição do seu povo. Nos enganamos então se pensamos dessa maneira. One day every knee will bow.